Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um encontro online de celebração ao Senhor. Envie esse link dessa celebração a outros irmãos, amigos, conhecidos. Tenho certeza que será uma bênção. O Salmo 47, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso ser. Não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, e o que vier a vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, e o que vier a ser, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Graça e paz, meus irmãos do estado do Piauí. Meu amigo pastor William Salgado, meu amigo Marcos Pedroso, tem um convite para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos do maravilhoso estado do Piauí. Tá chegando o nosso Multiplique Regional, dias 27 e 28, Deus vai ministrar no nosso coração. Vamos conhecer mais os princípios da visão de igreja multiplicadora, relacionamentos intencionais, relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, irmãos. E o meu sonho, chegando lá no Multiplique, é ganhar o teu abraço, meu queridão. É isso aí, estaremos juntos dia 27 e 28 de março. Aumente as suas expectativas, porque Deus vai falar ao seu coração. Será um tempo incrível na presença do Senhor, junto com a sua caravana, com o seu pastor, seu líder. Você, pastor, leve a sua igreja e vamos juntos celebrar, porque somos igreja, movidos, uma igreja que vai, uma igreja que vive os relacionamentos discipuladores. Deus abençoe vocês e até lá. Um forte abraço. Deus abençoe. O que nos move é o que nós cremos. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. A Igreja Batista da Vermelha é uma igreja na visão de igreja multiplicadora. É uma das estratégias para potencializar o discipulado. Nossos pequenos grupos multiplicadores se encontram de terça a sábado. Peço que vocês participem e vejam também os dias e horários o que acontece. Participe de um PGM, vem crescer com a gente. Nossa Escola Bíblica Discipuladora acontece todos os domingos, às 9 da manhã. A classe para todas as idades. Vem estudar a Bíblia com a gente. Nosso templo fica na rua 13 de maio, 1717, no bairro Vermelha. Você vai ser muito acolhido aqui. Boa noite, graça e paz. Vamos ler comigo o texto que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. Use o QR Code que está aparecendo aí na tela, juntamente com a chave Pix, e dedique seus dízimos e oferta, porque Deus ama quem dá com alegria. Não deixe de participar dessa obra do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, grandioso eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas, meu Deus, que vão ser depositados em teu altar. Que o Senhor, meu Deus, use grandemente, meu Deus, as mãos que vão estar trabalhando, Senhor, e manuseando, Senhor, de forma correta. E que tudo seja para a tua grande obra, ó Pai. Que o Senhor aumente, meu Deus, aqueles que são dizimistas, meu Deus, aqui na nossa igreja. Que o Senhor aumente a renda, meu Deus, de cada um de nós para podermos te ofertar ainda mais aquilo que já vem de ti, ó Pai, como forma de gratidão. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amor do Pai que do mal me chamou.
Boa noite, tudo bem? Como foi sua semana? Tranquila? Nós temos um número WhatsApp exclusivo para a IBV Online. Você pode entrar nessa comunidade pelo QR Code e também pelo número que vamos colocar no final dessa pregação, desse culto, e você pode entrar em contato conosco. Entrando nessa comunidade, você pode compartilhar seus motivos de oração e nós vamos orar por você, por seus motivos. Inclusive, nós oramos, irmã Dinísia, pelo seu motivo de oração. Conte-nos como está a sua prima, como foi a cirurgia. Nós estamos atentos e intercedendo por vocês. Que Deus abençoe vocês. É um tempo muito precioso podermos estar juntos nesta noite para celebrar o nosso Deus, refletirmos sobre a sua palavra. Já louvamos ao nosso Deus e eu sei que Deus tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Eu queria orar por você nesse momento. Põe aí na sua mente, no seu coração, um motivo, uma luta, um pedido, um motivo de gratidão que você quer colocar diante de Deus. Deus que vê o seu coração e a sua mente, Ele pode responder. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, Pai misericordioso, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua palavra, de ouvirmos o que o Senhor tem falado, ó Deus, através das Tuas Escrituras, para que o ser humano possa viver melhor, possa Te agradar, mas também a observar este mundo e colher aquilo que o Senhor já tem dado em Suas mãos. Nós Te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos tem abençoado. E nesse momento, meu Deus, pedimos que o Senhor ilumine nossos olhos espirituais, abra nossos olhos, a começar em mim, a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, hoje ou em qualquer dia, ó Deus, que o Senhor abra os olhos espirituais para compreender a Tua vontade, a Tua verdade. Que o Senhor, meu Pai, toque naqueles que estão enfermos, esteja tirando a enfermidade, restaurando o corpo e dando uma mente ávida e um coração quebrantado para Te buscar com todo ser, meu Pai. Pedimos, ó Deus, pelos motivos que os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, cultuando conosco online neste momento, possa, Senhor Deus, estar colocando no seu coração e na sua mente. O Senhor que vê o coração e vê a mente, toca, Senhor Deus, recebe esses motivos e responde-nos segundo a Tua graça, segundo a Tua vontade. Nós suplicamos a Tua direção, suplicamos a ação do Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Deus está conosco. Que a boa mão do Senhor te conduza, não só agora, mas durante toda esta semana, para que o nome dele seja glorificado e você seja bem-sucedido conforme o desejo de Deus para o teu coração. Acompanha comigo a palavra do Senhor. Nós somos seres espirituais. Esta é uma frase que foi repetida muito historicamente. Nós somos seres espirituais com um corpo. O que você pensa disso? Será que nós somos apenas seres espirituais ou será que o nosso corpo não tem importância? Nós vamos ver muita coisa na palavra de Deus para o nosso coração hoje a respeito de como Deus nos concebeu e de como Deus deseja atuar em nós. Essa declaração, ela parece colocar o corpo como um acessório do espírito, um acessório apenas da alma. A ideia de que a matéria é má é uma ideia que antecede a Jesus Cristo. Filósofos, estudiosos, muito antes de Jesus, eles falavam isto, que a matéria é má. Entretanto, Jesus não concorda com isso. Esta não é uma frase cristã. Deus, quando nos criou, Ele nos criou numa totalidade e nós vamos compreender muito bem isso, porque a Bíblia, ela deixa claro que Deus vê o ser humano como um todo integrado, não as partes. Nós que conhecemos a Deus e você pode conhecê-lo muito mais ainda através das Escrituras, nós sabemos
que Deus não nos fatia para nos olhar, Ele nos olha como um todo, Ele contempla o nosso interior, o nosso exterior, Ele nos conhece. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós nascemos não somente corpo, mas também não nascemos só espírito. Nós nascemos corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito, e o projeto de redenção de Deus através de Jesus alcança todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. Os propósitos revelados por Deus nas suas Escrituras nos encontram em todas as nossas áreas e nos restaura e nos dá um novo caminhar. Por isso, nós precisamos compreender isto muito bem. Há algum tempo e durante algum tempo se disse muito que alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é defunto. Essa frase ela foi difundida muito pelo movimento holístico, ou seja, a ideia de que o ser humano é um todo, é um inteiro e não partes. E essa ideia também, ela entrou na teologia evangélica, digamos assim, através da missão integral da igreja, da concepção da missão integral da igreja, que foi difundida muito em nosso meio, que é uma abordagem que busca compreender servir o ser humano não só espiritualmente, mas emocionalmente, também nas necessidades do corpo, mas também nas questões sociais. Então, pensar no homem como um todo é uma percepção teológica, é filosófica e também é sociológica, respeitando determinadas limitações. A Bíblia nos mostra isso naturalmente. A perspectiva cristã aponta para uma ressurreição do corpo. Você lembra que Jesus ele ressuscita e as pessoas elas estão preocupadas onde os discípulos esconderam o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou o corpo. Lembra que Tomé disse, eu só creio se eu tocar. E quando Jesus lá no finalzinho do Evangelho segundo escreveu João, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus se põe no meio dos discípulos e diz, toca aqui Tomé. E Tomé toca no corpo, o corpo ressuscitado de Cristo Jesus. Vamos olhar para a criação do homem. E é muito revelador quando nós olhamos como Deus criou o homem. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, está escrito assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. E o versículo continua, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, qual a primeira área do ser humano que foi criada por Deus? Foi o corpo. Deus dispensou atenção especial à formação do corpo humano. Voltaremos a esse versículo um pouco mais à frente da nossa reflexão de hoje. O tema que vamos usar nesta noite é corpo mais consagrado. Nós iniciamos essa série Mais Consagrados há alguns domingos atrás e nós vimos primeiramente Coração Mais Consagrado e no domingo passado nós refletimos sobre uma mente mais consagrada. E hoje nós completamos essa trilogia, né? Ou que alguns chamam da tricotomia humana, não é? E nós vamos aprender o que a Bíblia nos diz. Vamos ler o texto principal da nossa reflexão de hoje, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Estarei fazendo a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada, conhecida ARA. Diz as Escrituras, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Deus Altíssimo, nós celebramos diante de Ti
a alegria de ter um corpo que se movimenta e esse corpo que é um instrumento das tuas mãos para abençoar as pessoas, para ajudar pessoas, para comunicar a verdade do teu evangelho, para ser, como diz as Escrituras na criação, a imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor nos chama para perto de Ti, para nos tratar, para nos restaurar e para depois usar-nos para o bem comum. Muito obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Que o Teu Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade e ministra, Senhor, aos corações de cada um destes que tem acesso a esse sermão, ao culto desta noite e que possam ser edificados na palavra. Como diz as Escrituras, a Tua palavra é a verdade. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nos guia nessa reflexão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Conta-se que dois grandes teólogos germânicos, ou seja, alemãos, eles estavam conversando em um encontro e um deles repreendeu o outro por algum hábito que ele nomeou como pecado. Olha, você é um teólogo famoso, você conhece a Bíblia, você conhece o reino de Deus, conhece Jesus, você ainda pratica isso, isto é pecado. E aquele que foi repreendido olhou para aquele outro que o repreendeu, e aquele outro era uma pessoa gorda, uma pessoa com hábitos alimentares exagerados, e aquele que primeiramente foi repreendido disse assim: e o que você acha dessa gordura toda aí na sua barriga? Você acha que isso não é pecado? Se essa história é verídica, nós não sabemos exatamente, mas ela ilustra muito bem a falta de cuidado que muitas pessoas que espiritualmente conhecem a Deus, conhecem as Escrituras, mas não cuidam do seu corpo. Muito tempo atrás, na década de 90, eu li um livro daquele que criou o Cooper, aquela modalidade de corrida, de teste, digo melhor, e ele disse: se as pessoas que são cristãs, os ministros de evangelho, entendessem que fazer uma corrida lhes acrescentaria no mínimo 10 anos de vida no serviço do Senhor, eles não ficariam tão sedentários, né? Sistematicamente um processo de exercícios físicos, e isso tem sido de fato motivo de muito debate, de conversas quanto ao nosso corpo e quanto ao uso do corpo por Deus para avançar na missão de proclamação do reino de Deus e para cumprimento da grande comissão. Nós fomos feitos primeiramente o corpo, diz as Escrituras, nós lemos o texto sobre isso, e naturalmente quando nós olhamos para esse ato de Deus de criar o homem, primeiramente corpo, depois soprou o fôlego de vida nesse corpo, daí a Bíblia diz que ele se tornou, o ser humano se tornou alma vivente. Olhando para esse processo inicial, nós naturalmente percebemos que o ser humano não é só espírito. O ser humano não tem necessidades apenas espirituais, e também há um outro lado da questão. Nós podemos perceber também que Deus, Ele não se importa apenas com a salvação do espírito, Ele se importa com o nosso corpo, Ele se importa com os nossos sentimentos, aquilo que nós chamamos de alma. Deus está interessado no ser humano por inteiro, porque Ele criou um ser humano pleno, completo, inteiro. Ele não criou partes. E isso, a Bíblia nos leva a entender que a mordomia do corpo, ela é essencial para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já parou para pensar no quão complexo é o seu corpo? Veja que Deus, Ele investiu muito na formação do corpo, sistema por sistema, cada um com sua complexidade, com suas funções.
quando avaliamos a história da salvação na Bíblia, nós vamos perceber também que o corpo humano ele foi preparado para ser morada do Espírito Santo de Deus. Isso se concretizou por ocasião da vinda do Filho de Deus ao mundo, o Messias, quando os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo e a partir de então, cada pessoa que crer em Jesus recebe o Espírito Santo em si. A Bíblia diz que nós, os que cremos em Jesus, somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então, o corpo, ele é morada do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 6, versículo 19, Paulo está ensinando sobre a pureza do corpo e ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? A palavra do apóstolo é direcionada a uma igreja que estava lutando contra a impureza sexual, contra facções dentro da igreja, uma série de lutas que, na verdade, a princípio eram hábitos das pessoas enquanto elas não tinham Jesus. Quando elas vêm para a igreja, algumas estão num processo de transformação e Paulo, ele identifica na igreja de Corinto essas lutas e ele diz assim: olha, vocês são santuários de Deus, santuários do Espírito Santo. O corpo de vocês não é para ser associado à imoralidade sexual, porque o corpo de vocês é o santuário do Espírito, é morada do Espírito. O corpo de vocês recebeu o Espírito de Deus quando você creu em Jesus. Então, essa orientação do apóstolo Paulo nos deixa muito claro a valorização do corpo e que nós também precisamos valorizar o nosso corpo como um instrumento de Deus e como morada do Espírito de Deus. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi usado por Deus para trazer uma grande mensagem profética ao povo de Israel e a nós. Mas quando chega no capítulo 36, versículos 26 e 27, Jesus coloca ali um segredo. Deus, coloca ali um segredo na voz do profeta. Veja o que diz esses versículos. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Veja o que Deus está propondo. Deus está dizendo que vai fazer isso. Ele vai mudar o espírito humano e também ele vai mudar o coração do ser humano. Por quê? Porque do jeito que estavam, Deus chega à conclusão que o homem não consegue obedecer às leis de Deus. Agora veja o que ele diz no versículo 27. Deus diz: porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja que o projeto de Deus que ele põe em ação através de Jesus, ele já havia proclamado através do profeta Ezequiel. Ele diz: eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Ou seja, o nosso corpo foi preparado por Deus para recebermos o próprio Espírito de Deus através da fé no seu Messias, que é Jesus Cristo. O Espírito vem para dentro de nós para nos ajudar a crer e obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado através da sua palavra. O corpo, então, não é uma peça secundária, é isso que eu quero dizer. O corpo não é uma peça secundária no projeto de Deus. Precisa ser consagrado a Deus.
tanto quanto o coração e a mente. Ou seja, eu não posso pensar que enquanto eu estou buscando a Deus em oração, o meu corpo não tem uma função. A minha mente está conectada com Deus, o meu coração com Deus, e o meu corpo deve estar de forma coerente com aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, como consagrar mais o corpo? E então, eu quero que você olhe para o nosso texto básico ali de Tessalonicenses. Vamos olhar um pouquinho. Ele começa dizendo assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Este o grande voto e a oração do apóstolo. Ele está falando a uma igreja, já comenta um pouquinho sobre ela, mas ele está dizendo que o Deus da paz vos santifique a vocês em tudo. E aí vamos olhar um pouquinho essas duas palavras, santificar e tudo. O santificar, o santifique que o apóstolo escreve aí, ele está buscando orientar a igreja e dizendo exatamente que o autor, o protagonista desta ação de santificar é Deus. É Deus quem santifica. No entanto, ele vai dizer assim, em tudo. E o que essa palavra nos diz? A palavra usada aqui significa inteiro, completo. A ideia que o apóstolo Paulo sabe e conhece muito bem é que Deus, ele santifica o ser humano por um todo, não só apenas as ideias, não só as emoções. Eu estou com a minha mente consagrada a Deus, eu penso na palavra, eu penso em fazer a obra de Deus, mas eu estou com emoções quebradas, negativas, mágoa, arrogância, orgulho. Isso então está destoando, está incoerente com uma mente consagrada. Então, a vontade de Deus e aquilo que Paulo faz como uma oração para a igreja é que Deus santifique por inteiro todo ser humano, não apenas uma parte. Vale lembrar, então, que os irmãos tessalonicenses, eles estavam enfrentando severa perseguição por causa do Evangelho. Aqui no nosso canal, você pode procurar depois, você vai encontrar a exposição do livro de Atos. Lá nos capítulos 16, 17 e 18, ali faz a referência da segunda viagem missionária de Paulo ao Evangelho em Tessalônica e como aqueles irmãos foram perseguidos a ponto de Paulo precisar fugir. E quando Paulo já foi para a Grécia e depois foi a Corinto, lá em Corinto ele recebe as notícias através de Timóteo que aquela igreja está bem e então ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses. Também você pode ver algo sobre isso na exposição da primeira carta aos Tessalonicenses aqui também no nosso canal. Você pode aprender um pouco mais sobre esta igreja e sobre como Deus usou essa igreja e como o apóstolo Paulo tinha o seu coração muito ligado a esta igreja. Essa perseguição, ela foi objeto da preocupação do apóstolo Paulo. Depois de saber que eles estavam bem, então ele escreve esta carta e ele compartilha os seus temores. Qual era o temor de Paulo em relação aos irmãos dos Tessalônica? Que eles se afastassem espiritualmente da fé em Jesus por causa das aflições da alma devido aos sofrimentos do corpo. Como assim? Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo espancados, eles inclusive presenciavam morte de irmãos e até de familiares. E Paulo está preocupado se esses sofrimentos físicos no corpo e essa aflição de alma não vai provocar o afastamento destes irmãos da fé em Cristo Jesus. Mas ele recebe notícias que aquela igreja está firme, não somente isso, mas é um exemplo, é uma igreja que é uma igreja viva, é uma igreja que impacta aqueles que estão ao seu redor
com o evangelho vivido por aqueles irmãos em meio às lutas e provações e às perseguições, tanto dos judeus quanto daquelas pessoas daquela cidade. Por isso, o voto do apóstolo Paulo é de consagração plena, é direcionado ao espírito, à alma e o corpo, é a integralidade do ser. Focando no corpo, como manter o corpo mais consagrado? Então vamos pensar um pouquinho. Duas ideias fazem parte do desejo apostólico para aqueles irmãos. A primeira ideia, ele vai dizer, e aqui eu vou condensar o texto para pegar as palavras principais: o vosso corpo seja conservado íntegro. A primeira ideia é a ideia da integralidade do corpo. Veja que essa palavra íntegros, ela está se referindo não só ao espírito e à alma, mas também ao corpo. Ou seja, se nós focando no corpo, o desejo de Paulo é que o corpo daqueles irmãos fossem conservados íntegros. Bem, a palavra grega usada aqui para íntegros comunica a ideia de ileso, sem dano, em perfeitas condições. Paulo aplica essa palavra tanto ao espírito quanto à alma, como ao corpo. Ou seja, o desejo de Paulo é que, olha, não só o espírito, não só a alma, as emoções, sentimentos, a sua mente, mas também o seu corpo seja conservado por Deus intacto e seja santificado para a glória de Deus, e nós vamos percebendo isso no texto. Sabendo que alguns daqueles irmãos estavam sofrendo com aprisionamento, com espancamento e até assassinato por causa de Cristo, é natural que Paulo deseje o livramento deles, que Deus os livre. Unindo as ideias do versículo, nós podemos dizê-lo dessa forma: o mesmo Deus da paz vos santifiquem em todas as áreas de sua vida, e o vosso corpo seja conservado em perfeitas condições. Então, podemos concluir por enquanto que a Bíblia aponta que o seu corpo seja santificado e conservado sem danos, pois é santuário do Espírito Santo. Vimos isso em alguns textos. Gostaria de fazer uma aplicação nesse momento. Como você está cuidando do seu corpo? Como está a sua alimentação? Você desenvolve uma alimentação saudável, um estilo saudável de vida pela alimentação? Como está a sua prática de consumo de água? Há pessoas que tomam um copo d'água em cada turno. Isso não é suficiente. Há pessoas que esquecem de beber. Isso é uma má gestão do seu corpo, porque o seu corpo precisa de água. Como está o controle de vícios? Você está dominando isso? Está livrando o seu corpo de vícios? Limpando o seu corpo de vícios? Como está o seu descanso? Aprendi que descansar também é uma disciplina que eu preciso pôr em prática e que cada um de nós precisamos pôr em prática para manter o nosso corpo em condições de ser usado por Deus, de suportar as lutas do dia a dia e chegar ao final do dia, ainda poder ir à presença de Deus e dedicar um tempo de gratidão em oração a Deus, de se envolver na obra do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor nos tem mandado. Então, descansar é importante e isso envolve o tempo de sono. Eu sei que nessa correria do dia a dia, desse tempo pós-moderno, né, nós corremos muito, usamos muita tela e dormimos pouco e descansamos pouco. Mas como está o nosso corpo por causa disso? O corpo sofre os danos. Precisamos aprender mais sobre isso. Como está a sua prática de atividade física? Talvez você diga assim, eu não vou fazer atividade física, eu não gosto, mas o seu corpo talvez
já está pedindo uma atividade física sistemática para desenvolver músculos, para se livrar de gordura além do normal. Então, como você está? Vamos ver um vídeo de alguns irmãos que fazem atividade física. Graças a Deus, a Igreja Batista da Vermelha, muitas pessoas fazem academia, outros que fazem caminhada, corrida, ciclismo, fazem natação. Mas eu queria que você prestasse atenção no que esses 3 irmãos vão falar sobre a sua prática de atividade física para o bem-estar do seu corpo. Eu comecei a fazer atividade física lá para meados de 2015, porque eu estava um pouco acima do peso, com gordura no fígado, e aí eu comecei na corrida. Da corrida eu emagreci, fiz dieta, dei uma emagrecida boa, e depois fui para a academia. Na academia eu ganhei músculos, porque como eu corri muito, eu fiquei muito magro, sem músculo. Então, com risco de sarcopenia, resolvi, então, fazer academia. Então, a atividade física é muito bom, principalmente para a saúde, nessa questão da saúde, mas também é importante para o seu lado psicológico, da questão da autoestima, e também a questão do foco nos seus propósitos e objetivos. Ela te ajuda também a fazer isso. Então você sempre marca um propósito, um objetivo e tenta alcançá-lo. Então a atividade física ela também te ajuda no propósito do desenvolvimento de propósito para a sua vida, no meu ponto de vista. Graça e paz. Meu nome é Júlio César, sou membro aqui da Igreja Batista da Vermelha e venho falar um pouquinho sobre atividade física. Pratique atividade física. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quando eu trabalhava como motorista de ônibus, passava muito tempo sentado, muito tempo viajando e não tinha tempo para me exercitar. O resultado, triglicerídeo muito alto, colesterol alto e tive muitos outros problemas, de pressão, problemas de saúde. Comecei na corrida e hoje em dia eu estou no ciclismo. Há mais de 2 anos estou praticando ciclismo mais sério, com mais determinação, com mais planilha para fazer o exercício melhor. E estou me sentindo muito bem, cada dia melhor, com mais disposição, mais alegre. Tanto é bom para a sua saúde física como mental. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele. Cuidar dele também é uma forma de honrar ao Senhor. Cuide do seu corpo, tenha mais saúde. Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês sobre a caminhada e como ela foi importante para a minha saúde. Quando eu comecei, eu estava muito parado, eu me sentia cansado com facilidade e percebi que minha disposição já não era a mesma. Eu decidi começar simples, só caminhando, mesmo, mas sendo constante todos os dias. Com o tempo, eu comecei a sentir meu corpo responder. Eu passei a ter mais energia durante o dia, comecei a dormir melhor, fiquei mais disposto para trabalhar e minha mente ficou mais focada. Hoje eu vejo que a caminhada trouxe mais saúde e mais equilíbrio para a minha vida. E se eu posso deixar um conselho é esse: não espera a situação piorar para começar. Comece do jeito que você pode. Você observou o que esses irmãos disseram? A vantagem para o seu próprio corpo da atividade física. Você não precisa seguir a moda da academia. Você pode fazer natação, você pode fazer pilates, você pode fazer caminhada, você pode fazer corrida, você pode fazer N atividades, o ciclismo do irmão Júlio César. Então, o importante é você começar a desenvolver um sistema de atividade física que vai beneficiar o seu corpo e isso vai aliviar inclusive o estresse das atividades do dia a dia. Outra coisa importante é que nós precisamos administrar o nosso tempo das telas, precisamos sair do concreto, conviva com a natureza.
Gênesis 2, versículo 7, que nós lemos lá no início, você observa que nós fomos feitos do barro, o homem foi feito do pó da terra. Então nós somos seres terrosos. Nós precisamos de contato com a terra, de contato com a natureza, as árvores. Nós precisamos disso para o bem do nosso corpo. Deixe eu lhe contar uma história verídica, verdadeira mesmo. Conhecemos uma médica que ela tinha tanto cuidado com os seus filhos bebês, andavam sempre muito protegidos, ela não os permitia andar na areia, andar no chão. Entende? Porque ela achava que isso ia trazer muitos problemas para a saúde dos seus filhos. Por outro lado, deixou de gerar anticorpos, não é? Defesa do organismo. E essa criança desenvolveu uma enfermidade na pele e os médicos não conseguiram identificar. Mas um médico perguntou sobre a agenda de atividade dessa criança e ele identificou que essa criança não tinha contato com a terra. E então ele receitou, coloque esse menino para brincar na terra. E tão logo essa mãe venceu essa barreira, colocou seu filho em ambientes em que ele tinha contato com a terra, em pouco tempo aquela criança ficou sarada daquela enfermidade. Porque o nosso corpo, nós fomos feitos do pó da terra. Eu queria que você olhasse a foto dessas crianças brincando na areia. Eu dou maior valor a esses pais que levam essas crianças para o acampamento e deixam elas à vontade, porque vai gerar nelas a liberdade de estar em contato com a natureza e a autoliderança para viver não um estilo de vida aprisionado atrás de um computador, de um celular, de um tablet, dentro de um quarto, sem conhecer as belezas da criação de Deus. Olha essas fotos como são interessantes. Como está a sua relação com a natureza? É algo tão imprescindível para nós. Nós, os batistas brasileiros, tivemos em uma época, um ano que o foco foi na natureza. Fizemos tantas atividades, indo ao rio, atividades de contemplação da criação de Deus, oração, grupos de oração à beira-rio, caminhadas nas florestas, mas foi um ano de foco e acabou. Mas nós precisamos entender que o meio ambiente foi criado por Deus para nos possibilitar uma vida melhor. Você leia a criação e você vai perceber, o ser humano foi criado depois de todo o ambiente ter sido criado, o ambiente propício para que o homem vivesse bem e desfrutasse da graça criadora do nosso bom Deus. Como está o seu relacionamento com a natureza, o seu corpo? Como está você? É importante que você pense nisso e tome decisões que às vezes parecem bobas, tolas, mas que vão impactar a saúde do seu corpo e você vai viver melhor. Então a primeira ideia que o apóstolo Paulo coloca no seu voto para com aqueles irmãos é que eles tenham um corpo, sejam preservados num corpo íntegro, inteiro, ou seja, não só partes, mas que ele tenha um corpo santificado e conservado intacto por Deus. A segunda ideia que o apóstolo nos ensina, focando no corpo, estamos focando no corpo, porque já refletimos sobre coração e sobre mente. Ele diz que o vosso corpo seja conservado irrepreensível. Bem, primeiro, íntegros. Segundo, irrepreensível para a vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui há um agravante, ele deixa claro que nós vamos prestar contas a Jesus daquilo que fizermos, ou do que vamos fazer do nosso corpo. Que muitas vezes as pessoas dizem, é o meu corpo, minhas regras. Não, não é o seu corpo. O seu corpo pertence a Deus. Foi Deus quem criou. Uma das coisas que nós precisamos entender dentro desse contexto é que, apesar de ser bem compreensível essa palavra irrepreensível, a nova chave linguística do Novo Testamento grego traduz como sem censura. Nós poderíamos dizer assim, de modo que estejais livres de qualquer censura. Então, pense bem nisto. Quando o apóstolo usa esta palavra, ele amplia a nossa responsabilidade para com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas não somente isso, ele vincula ao corpo um valor espiritual, não só o nosso espírito, mas ele vincula ao corpo um valor espiritual, porque prestaremos conta dele diante de Jesus, o Rei dos Reis. Unindo as ideias novamente, nós poderíamos dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em todas as áreas da sua vida, e o vosso corpo seja conservado livre de qualquer censura na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, enquanto íntegros tem a ver com o que os outros possam nos causar, é a súplica do apóstolo Paulo em favor de uma igreja perseguida. Quando ele usa a palavra irrepreensível nesse contexto, ele aponta para o que o indivíduo escolhe causar. Ou seja, para eu ser irrepreensível e não ser censurado, eu faço a escolha das minhas ações, eu faço a escolha das minhas palavras, eu faço a escolha daquilo que vou fazer, daquilo que vou praticar, onde vou colocar o meu corpo, a que vou submeter o meu corpo. Então, a responsabilidade passa a ser nossa também, apesar de que, graças a Deus, a ação maior vem da parte do próprio Deus em nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte em cuidar, em respeitar os limites, em olhar para o exemplo de Deus. Quando nós olhamos a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus dormia, Jesus se alimentava, Jesus, naquele tempo então, Jesus fazia longas caminhadas, os discípulos faziam longas caminhadas, proclamando o Evangelho. Então, o corpo daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que serviam a Jesus, era um corpo preparado para viver o propósito de Deus de maneira emocional e espiritual, mas precisava de um corpo saudável, um corpo íntegro e também irrepreensível, pois ninguém é censurado pelo que outros cometem, respeitado naturalmente as situações específicas. Em 1 Coríntios, por exemplo, você pode ver no capítulo 6, versículo 18, e eu vou ler na NVT, essa versão transformadora, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o corpo. Veja que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que uma das formas que você mantém o seu corpo consagrado é você fugir da imoralidade sexual. E essa palavra traduzida nesta versão e em outras como imoralidade sexual, ela contempla prostituição, fornicação e outras
níveis de imoralidade sexuais. Então, a palavra nos diz que o nosso corpo, ele não foi feito por isso. Na sequência, você vai perceber o apóstolo Paulo dizendo: seu corpo é santuário do Espírito Santo. É para isso que o nosso corpo existe, para receber o Espírito de Deus e vivermos o projeto de Deus de expansão do seu reino neste mundo, o reino de Deus. E há uma coisa importante que, lendo o Antigo Testamento, os Salmos, nós podemos identificar na mentalidade do salmista. No Salmo 141, do versículo 1 ao versículo 4, você percebe essa mentalidade de santificação do corpo, de purificar o corpo. Veja o que ele diz, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Veja como ele diz, essa é uma oração vespertina do salmista. Ele diz assim: Senhor, a ti clamo, dar-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Veja, ele clama a Deus por pressa, ele está numa situação difícil. Muitas vezes nós queremos também que Deus haja rápido para nos libertar, nos livrar de um problema, mas nós estamos com uma vida dilacerada pelo pecado, estamos numa situação de corrupção do pecado e quando nós estamos distante desse padrão de Deus, nossas orações muitas vezes elas não são ouvidas, porque o que Deus vai querer é que você se santifique primeiro, que você se consagre. Deus disse isso a muitos dos seus líderes. A Jacó, em vários momentos, ele disse: santifica teu povo, santifica tua família. Jacó fez esses atos, altares de adoração a Deus e atos de consagração da sua família, lançando os deuses estranhos fora do seu meio. A Josué, quando foi para conquistar a terra, ele diz: santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, essa consagração, ela pressupõe que Deus vai fazer grandes coisas. A consagração vem primeira, depois, Deus, se quiser, Ele faz grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. O versículo 2, ele diz assim: suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina, o ato de levantar as mãos, como uma oferenda vespertina. O autor de Hebreus diz que nós devemos levantar mãos purificadas, consagradas, não mãos que fizeram e agiram com violência, que fizeram o que não agrada a Deus. Ele continua, o salmista, ele diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca. Olha o desejo do salmista, ele quer que a sua boca seja vigiada por Deus, para que ele não use a sua boca com ações e palavras impuras. Você sabe como é isso. E ele diz: vigia a porta dos meus lábios. Olha, como um homem do Antigo Testamento compreende que as partes do seu corpo, elas precisam ser santificadas a Deus. O seu corpo é um instrumento de bênção ou de maldição. Se ele consagrar o seu corpo a Deus, se você consagra o seu corpo a Deus, você será um instrumento de bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. O salmista, ainda no versículo 4, ele diz: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas oferendas. Veja que o salmista, ele nos dá uma grande lição. Como um homem que quer agradar a Deus, uma pessoa que quer agradar a Deus, não basta apenas ter propósitos dignos, não basta apenas ter pensamentos que
que quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, precisa consagrar coração, mente, mas também o corpo. O corpo é algo que Deus honra, porque Ele criou para ser honrado e honrar a Deus. Em Romanos 12, versículo 1, nós temos uma chave ali. A palavra do Senhor nos diz para consagrar o corpo a Deus. E Ele diz, consagrar o corpo a Deus em sacrifício vivo. E isso é apresentar o seu corpo para servir a Deus conscientemente, como um culto racional. Não apenas como um ato de religião ou como um ritual, mas dizer, ó Senhor, eu estou aqui de corpo, alma e espírito para te servir. Tudo que sou e tudo que tenho já é do Senhor e eu quero consagrar a Ti e servir ao Senhor. Isso é um culto racional, é um culto inteligente. O que você está fazendo com o seu corpo? Para onde você tem levado o seu corpo? Aquilo que você submete ao seu corpo é digno de censura ou não? Olhe para si, olhe para o seu corpo. Você está bem? Você está cuidando mesmo do seu corpo? Olha que a palavra ela nos chama para isso. O corpo mais consagrado, ele é separado como um instrumento de Deus. O corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, eu ou você, nós não podemos submetê-lo àquilo que desagrada a Deus. Quero encerrar com 2 aplicações, 3, digo mais. Primeiro, cuide do corpo que Deus te deu. Você vai prestar contas a Deus a respeito do seu corpo também. Não só dos seus atos, não só do que você pensa, daquilo que você acredita, no que você depositou a sua fé, mas como você administrou este seu corpo, que é um patrimônio que pertence a Deus. Você é um mordomo. Nós somos mordomos do nosso corpo. Exercite-o, não o submeta a vícios, alimente-o saudavelmente, não cause dano ao seu corpo. Temos ouvido e visto tantas notícias tristes de jovens, adolescentes e até crianças que se cortam. O seu corpo não é para isso. Deus, Ele é a sua fonte de graça e a sua fonte de equilíbrio. O seu corpo é bênção. Deus fez o seu corpo para ser bênção no reino dele, bênção para a sua alma, bênção para o seu espírito. A segunda aplicação, abandone o que é repreensível. Se você está praticando algo repreensível no seu corpo, abandone. Entregue nas mãos de Deus, peça socorro, que Deus vai ajudar você. Abandone o que é repreensível. Embora as pessoas que não temem a Deus afirmem seu corpo delas, por isso impõem suas próprias regras, biblicamente isso não é verdade. O corpo foi preparado pelo Criador para ser a visível manifestação do Deus invisível, morada do seu Espírito, do Espírito Santo. Então, abandone o que é repreensível e cuide do seu corpo colocando-o a serviço do Rei Jesus. Por último, quero lhe dizer que se você não está conseguindo vencer sozinho algo que está desonrando o seu corpo ou deteriorando o seu corpo, procure ajuda. Procure ajuda profissional, médica, psicológica, psiquiátrica. Procure a ajuda de uma igreja que leva a sério o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Procure-nos. Como Igreja Batista da Vermelha, nós podemos ajudar você, orar com você, acompanhar você, ser apoio para você vencer as suas lutas. Podemos estar junto com você
e você não ser derrotado, mas colocar o seu corpo de volta ao lugar que Deus colocou desde o princípio, um lugar de honra e um lugar de glória para o nome de Deus. Deus pode te dar uma rede de apoio para te ajudar você a ter uma vida mais consagrada. E nunca esqueça, Deus é fiel. Como Paulo encerra essa orientação. Deus é fiel e o fará. O que? Ele vai santificar todas as áreas da sua vida e conservar seu espírito, sua alma e seu corpo íntegros e irrepreensíveis, se você consagrá-los a Jesus. Que Deus abençoe você abundantemente e que esta palavra seja impactante do ponto de vista da ação do Espírito Santo, segundo a sua necessidade. Que Deus te abençoe. Diante dessa palavra você pode pensar, como que eu começo uma caminhada dessa? A primeira coisa que você precisa fazer é entregar sua vida a Jesus. É orar no seu coração e verbalizar: Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu me arrependo, o meu corpo foi usado por mim para coisas que não te agradam, eu não tenho cuidado do meu corpo, eu não tenho descansado bem, não tenho dormido bem, eu tenho explorado o meu corpo com telas demais, eu tenho submetido o meu corpo a situações de humilhação, de promiscuidade. Peça perdão a Deus e diga: por fim, eu me arrependo, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Faça isso e nos comunique através do nosso WhatsApp, do registro na descrição desse vídeo, nos comentários. Deus quer abençoar você e nós queremos ajudar você a caminhar nessa caminhada de mais consagração. Deixe-me orar por você. Deus bendito, Pai Celestial, como é bom nós compreendermos o que Tua Palavra nos diz. Se entendemos alguma das partes desta palavra, é porque o Senhor já está agindo em nós. O Espírito do Senhor está nos mostrando a verdade, o Espírito da verdade que o mundo não recebe, mas aqueles que creem em Ti já o têm. Nós louvamos a Ti por isso, meu Pai. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção para esta semana, que nós possamos, eu e todos que estão ouvindo esta palavra, consagrar mais o seu corpo, cuidar mais do corpo, alimentar melhor e, acima de tudo, colocar o seu corpo a serviço do reino de Deus, se envolver na obra, fazer parte daquele exército que avança com a pregação do Evangelho, que ora, que vence pelo poder do sangue de Jesus. Nos ajuda, meu Pai, a viver esta bênção da consagração do corpo, um corpo mais consagrado para a glória do Teu nome. Ajuda cada um desses que nos acompanham online, aqueles que vão ouvindo essa palavra, e que o Senhor livre do mal, livre de cometer, ó Deus, violência contra seu próprio corpo. Livra-os, meu Pai, de sofrerem violências e abusos em nome de Jesus. Assim como o Senhor santifica o coração, santifica a mente, santifica também, Senhor, os nossos corpos. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana na graça e na paz do Senhor. Contamos com sua presença no nosso próximo encontro online, em nome de Jesus. Abração. Graça e paz. A IBV Online tem um WhatsApp exclusivo para você se conectar conosco. Entre em nossa comunidade no WhatsApp através desse QR Code. Nessa comunidade, você pode fazer pedido de oração, solicitar um estudo bíblico ou uma visita, ou até mesmo interagir. Nossa equipe estará sempre pronta para lhe ajudar. Só lembrando que essa comunidade é para aqueles que estão mais distantes e não podem frequentar presencialmente a igreja. Quem já está no grupo IBV presencial, nos PGMs e nas organizações, interajam por eles. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.